Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo que o Corinthians tenta a contratação de empréstimo de Luciano Acosta. O Coringão tenta trazer o jogador argentino por empréstimo. Vou te contar todos os detalhes nesse blend de informações. Vamos também falar com exclusividade para você que o Conselho do Corinthians cobrou forte a diretoria em relação à saída de Fagner para o Cruzeiro. Eu vou te trazer todos os detalhes dessa cobrança que foi feita pelo Conselho e a diretoria em um ofício, um documento. Eu vou te contar todos os detalhes. Ainda nesse blend de informações tem Breno Bidon. O Corinthians está renovando o contrato do jogador? Sim, mas eu trago com exclusividade que há uma proposta já oficial da Europa por Breno Bidon. E vou te contar também nesse blend de informações que o Corinthians recebeu uma informação importante dos representantes do zagueiro Luiz Felipe. Vou te contar tudo isso agora, nesse blend de informações. O canal Café do Setorista teve acesso a um ofício que o Conselho Deliberativo do Corinthians enviou à diretoria corintiana. Esse ofício já chegou nas mãos da cúpula corintiana, tá? Nas mãos do Armando Mendonça. Ele é vice-presidente do Corinthians, mas você sabe que ele é o presidente hoje em exercício, tá? Por conta da licença do Augusto Melo, férias, na verdade, né? O Augusto Melo que volta no próximo dia 7. O Conselho pediu, né? Essa cobrança foi encabeçada pelo Leonardo Pantaleão. Hoje ele é presidente da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tudo começou por ele que está encabeçando isso. Ele enviou esse ofício ao Romeu Tuma Júnior, que aprovou a ideia e encaminhou para o Armando Mendonça, que é o presidente em exercício por conta da licença do Augusto Melo. A coluna teve acesso e listou aqui para você algumas coisas. Vamos lá rapidamente. O contrato de renovação, eles querem o contrato de renovação do vínculo profissional do Fagner, tá? Por que eles estão pedindo isso? Porque o Fagner teve o seu contrato renovado aí. Estou abaixando o ar-condicionado aqui gravando. O Fagner teve o seu contrato renovado com o Corinthians por 2 anos. E eles querem aí explicações, né, detalhes desse contrato aí do Fagner, tá? A indicação de eventuais comissionamentos pagos ao representante do atleta em razão dessa renovação contratual, incluindo toda a documentação pertinente ao pagamento, caso haja ocorrido. Então, eles querem saber quem recebeu comissão na renovação do Fagner no meio do ano passado. Eles querem saber se alguém recebeu comissão, quem recebeu e quanto recebeu. Achei interessante esse questionamento. A demonstração documental de que os termos da negociação realizada com o Cruzeiro foram de fato os mais favoráveis para os interesses do Corinthians. Eu não vou ler tudo aqui, mas eles querem, né, para você entender, senão vai ficar muito longo o vídeo, eles querem explicações se o Corinthians, alguma comprovação que o Corinthians lutou por uma condição melhor de negócio do que essa daí, emprestando o Fagner de graça ao Cruzeiro, né? Já liberou o Cássio também com facilidade para o Cruzeiro, agora libera o Fagner e ainda ajuda a pagar o salário do Fagner lá. Cópia do contrato de empréstimo, que deve delinear claramente os termos do acordo, incluindo a duração do empréstimo, quaisquer cláusulas de opção de compra e condições de rescisão. Detalhamento das condições financeiras do empréstimo, incluindo salário do jogador, valores de comissionamentos e outras despesas que o clube eventualmente terá durante o período de empréstimo. Cópia de cláusula que definam quem será o responsável por eventuais pagamentos de indenizações ou multa rescisória durante o período de empréstimo. E a cópia da proposta formal enviada pelo Cruzeiro para o empréstimo do jogador, incluindo detalhes sobre as condições desse empréstimo. E, por fim, né, o contrato entre o Corinthians e o atleta Henrique Lemos, filho do atleta Fagner, bem como que seja esclarecido pela diretoria executiva quais os reflexos, né, diretos ou indiretos que recaem sobre o vínculo com o Corinthians, considerando aí a transferência do seu genitor ao Cruzeiro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esses são os questionamentos e nós vamos abordar mais isso no Café da Fiel mais tarde, às 19 horas, e eu aguardo você. Mas esse é o Conselho do Corinthians aí, né, trabalhando e pedindo explicações dessa saída do Fagner que tem sido tão criticada pela diretoria corintiana, pela torcida corintiana. Deixa o like, comente aqui embaixo.
Olha só, o Corinthians recebeu uma informação dos representantes do zagueiro Luiz Felipe. O zagueiro Luiz Felipe é aquele que está no Al-Ittihad, tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2026, né? Ou seja, 1 ano e meio de contrato ainda, mas ele quer deixar o clube, ele teve algumas lesões, não tem sido relacionado, e também o clube quer liberá-lo para abrir espaço para outro estrangeiro. Então ele está confiante que deve ser liberado. Ele foi oferecido ao Corinthians, tá? A outros clubes do futebol brasileiro também, mas foi oferecido ao Corinthians. E a informação que o Corinthians recebeu é a seguinte: ou ele vai ser liberado de graça, ou emprestado de graça, tá? O que o Luiz Felipe está pedindo, ou a sua liberação, né, de forma gratuita, a rescisão do seu contrato, ou um empréstimo gratuito aos clubes do futebol brasileiro, ou qualquer outro clube também. O Corinthians está sabendo e está aguardando uma definição. O Corinthians demonstra interesse, sim, pelo zagueiro Luiz Felipe. O problema é que tem uma concorrência grande já em relação ao jogador. O Grêmio é interessado, foi oferecido ao Palmeiras também, outros clubes, enfim. Mas o Corinthians está na parada, né? É um jogador aí Hoje o Luiz Felipe está com 27 anos, né? Teve uma grande passagem pela Lazio da Itália, pertence ao Al-Ittihad e é um jogador, né, que está aí na mira do Corinthians, o Corinthians aguardando. Se for empréstimo gratuito, interessa, a liberação também. Agora, depois vai depender de um acerto com o jogador, mas o primeiro passo é o jogador conseguir a sua liberação lá no Al-Ittihad. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo sobre isso, vamos seguir falando do Coringão. Corinthians começa a pré-temporada no dia 7 de janeiro, semana que vem, portanto, o Corinthians já começa a pré-temporada, uma pré-temporada curtíssima, porque no dia 16 de janeiro o Corinthians já tem jogo pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. O primeiro compromisso do Corinthians na temporada. O Corinthians, portanto, do técnico Ramon Dias. Existe a possibilidade do Corinthians, nesse início de temporada, utilizar bastante jogadores reservas, rodar bastante o time, inclusive utilizando a parte dos jogadores do time juniores. O Corinthians vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o time sub-17. E alguns jogadores do sub-20 serão utilizados pelo técnico Ramon Dias no time de cima. Bom, antes de falar do mercado da bola, o Corinthians continua se aquecendo no mercado da bola, tentando a contratação de reforços. Eu quero falar do volante Maicon. O Corinthians se acertou com o volante Maicon. O Corinthians se acertou com o Shakhtar Donetsk e terá o Maicon emprestado por mais um ano. Lembrando que o Maicon está recuperado de lesão e fará a pré-temporada com o elenco corintiano. O Corinthians ainda não anunciou não anunciou nenhuma contratação para 2025. O torcedor corintiano ficou na expectativa de contratações de presente de Natal, de presente de Ano Novo. Isso não aconteceu, mas o Corinthians já garantiu um reforço caseiro. Trata-se então do meio-campista Maicon, que ficará no clube por empréstimo em mais uma temporada. A diretoria do Corinthians se acertou com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela liberação do jogador pelo 4º ano seguido. Pelo 4º ano consecutivo, o Maicon é emprestado para jogar no Corinthians. O novo contrato será assinado nos próximos dias. O antigo contrato do Maicon se encerrou no dia 31 de dezembro de 2024. Mas como a Ucrânia ainda está em guerra, o Maicon vem de um longo período inativo devido à lesão no joelho. E o empréstimo foi facilitado para a equipe do Corinthians. Não tinha motivos do Maicon voltar para o Shakhtar Donetsk nesse momento. Tanto em 2023 quanto em 2024, o Corinthians teve que pagar 500 mil euros, cerca de 3 milhões e 18 mil reais na cotação atual aos ucranianos, para ter o Maicon como empréstimo. Dessa vez, os valores não foram divulgados pela direção do Corinthians. O Maicon tem 27 anos de idade. Foi um pedido do Ramon Dias para que ele permanecesse no Corinthians. Ele está recuperado de uma cirurgia no ligamento cruzado
anterior do joelho direito, uma cirurgia que foi realizada no mês de maio. O Maicon tem aí a concorrência do Alex Santana, do Carrídio, do Charles, do Breno Bidon, jogadores que atuam na mesma posição que ele. Mas ele é jogador revelado no Corinthians, cria do terrão, tem 204 jogos com a camisa do Corinthians e 15 gols com a camisa alvinegra. E tem títulos, né? Foi campeão paulista em 2017, 2018 e tem um Brasileirão em 2017. Portanto, o Maicon vai continuar no Corinthians por mais uma temporada. Você acha que o Corinthians acertou na permanência do Maicon? Deixa aí o seu comentário aqui no canal do Cereto, lembrando que eu leio todos os comentários.